Olá a todos! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre monitorização hemodinâmica invasiva, o catéter de Swan-Ganz, uma abordagem abrangente para profissionais de terapia intensiva. O catéter de artéria pulmonar, conhecido como catéter de Swan-Ganz ou CAP, representa um avanço significativo na monitorização hemodinâmica invasiva, desde sua introdução em 1970. Ele permite uma avaliação abrangente e precisa em pacientes críticos, sendo essencial para guiar decisões terapêuticas e otimizar resultados em contextos complexos e de alto risco. Em 1970, os doutores Swan e Ganz introduziram este catéter, permitindo sua inserção à beira do leito sem a necessidade de fluoroscopia. Isso transformou a avaliação clínica, passando de uma abordagem indireta para uma análise quantitativa baseada em dados precisos. Inicialmente, seu uso se difundiu amplamente, especialmente no manejo do infarto agudo do miocárdio e em diversos estados de choque. O catéter de Swan-Ganz possui uma estrutura flexível e opaca, com cerca de 110 centímetros de comprimento. Seus calibres variam de 4F a 8F, adaptando-se às necessidades clínicas. Ele é equipado com múltiplos lumens, geralmente 4, um balão inflável na ponta distal e um termistor, permitindo o acesso a informações fisiológicas específicas através de cada lumen. Cada lumen do catéter tem uma função específica. O lumen proximal, de cor azul e localizado a 29-30 centímetros, é usado para injeção de fluidos e medicamentos e permite a medição da PVC, PAD e injeção para o débito cardíaco. O lumen distal, na ponta do catéter de cor amarela, mede pressões distais, como PAP e POAP, e possibilita a coleta de sangue venoso misto para SVO2. O balão, próximo à ponta e de cor vermelha, é insuflado com 1,5 ml de ar para auxiliar na passagem do catéter e para a medição da POAP. Por fim, o termistor, localizado a 4 cm da ponta e de cor vermelho-branco, mede a temperatura sanguínea para o cálculo do débito cardíaco por termodiluição. A inserção do catéter de Swan-Ganz é realizada através de uma veia central, como a jugular interna, subclávia ou femoral. O catéter é então cuidadosamente avançado através do átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar. Uma vez posicionado, ele permite a monitorização contínua das pressões, PAD, PVD e PAP, através do lumen distal. A medição da pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou POAP, é crucial para inferir as pressões do lado esquerdo do coração sem cateterismo direto. O balão distal é temporariamente insuflado na artéria pulmonar com 1,5 ml de ar, criando uma coluna estática de sangue que reflete a pressão a montante das veias pulmonares. Indiretamente, isso reflete a pressão atrial esquerda e a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. A medição do débito cardíaco por termodiluição envolve injeção rápida de 10 ml de solução salina fria no lumen proximal, átrio direito. O termistor, localizado na artéria pulmonar, detecta mudança de temperatura. Um computador então calcula o débito cardíaco com base na curva de temperatura-tempo. O resultado é que o débito cardíaco é inversamente proporcional à queda de temperatura registrada. Dentre os parâmetros diretos, temos a pressão atrial direita, PAD ou CVP, com faixa normal de 0 a 7 mm de mercúrio, indicando a pressão de enchimento do ventrículo direito e o volume intravascular. A pressão da artéria pulmonar, PAP, com valores sistólicos, diastólicos e médios entre 17 e 32 mm de mercúrio, reflete a pressão das artérias pulmonares e a função do ventrículo direito. A pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou POAP, com faixa de 4 a 12 mm de mercúrio, representa a pré-carga do ventrículo esquerdo e a pressão atrial esquerda. O débito cardíaco, DC ou CO, com faixa normal de 4 a 6 litros por minuto, é o volume de sangue ejetado pelo coração por minuto. E a saturação venosa mista de oxigênio, SVO2, entre 60% e 80%, indica o equilíbrio entre aporte e consumo de oxigênio. Os parâmetros derivados incluem o volume sistólico, ou SV, em ml por batimento, que é o volume de sangue ejetado por batimento, a resistência vascular sistêmica, o RVS, em dynes por segundo por centímetros quinta, representa a pós-carga do ventrículo esquerdo. A resistência vascular pulmonar,
ou RVP, também em dynes por segundo por centímetros quinta, indica a pós-carga do ventrículo direito. A fração de ejeção ventricular direita, ou FEVD, em porcentagem, é o percentual de sangue ejetado pelo VD a cada batimento. E o consumo de oxigênio, ou VO2, em ml por minuto, um parâmetro fundamental relacionado ao transporte de oxigênio. O catéter de Swan-Ganz é fundamental no manejo de pacientes fisiologicamente instáveis em UTI, auxiliando no diagnóstico, guia e aperfeiçoamento do tratamento. É indicado em estados de choque como o hipovolêmico, séptico, cardiogênico, neurogênico e anafilático, permitindo um diagnóstico diferencial preciso. Atualmente, seu uso é mais seletivo, reservado para casos onde métodos menos invasivos são insuficientes para guiar a terapêutica. No choque cardiogênico, o Swan-Ganz é uma indicação primordial, auxiliando a diferenciar tipos de choque e identificar insuficiência ventricular direita. A avaliação completa com catéter, antes do suporte circulatório mecânico, ou MCS, está associada a menor mortalidade hospitalar. Na insuficiência cardíaca, ele guia o manejo da insuficiência cardíaca descompensada aguda e refratária. Outras indicações incluem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, doença valvar, doença arterial coronariana, hipertensão pulmonar e tamponamento cardíaco. Em cenários cirúrgicos de alto risco, o Swan-Ganz é prevalente na monitorização intraoperatória em cirurgias cardíacas complexas, transplante cardíaco e implantação de LVAD. É o método preferido em transplantes de pulmão e fígado, permitindo ajustes hemodinâmicos precisos. Além disso, é vital em cirurgias abdominais de grande porte, politrauma, queimados graves e situações obstétricas de alto risco para manter a perfusão orgânica. A interpretação dos dados hemodinâmicos vai além dos valores numéricos isolados, que devem ser usados somente como ponto de partida. Em pacientes críticos, a chave reside na compreensão das tendências e padrões de desvio em relação à linha de base individual. Trata-se de um processo dinâmico que integra dados contínuos com a avaliação clínica global do paciente. Analisando os valores, uma PAD ou CVP elevada, acima de 7 mm de mercúrio, pode indicar sobrecarga de volume ou insuficiência cardíaca direita, enquanto valores reduzidos, abaixo de 0, podem sugerir hipovolemia ou hemorragia. Para a PAP, valores elevados, acima de 32 mm de mercúrio, indicam hipertensão pulmonar e valores reduzidos, abaixo de 17, podem ser vistos em hipovolemia ou choque distributivo. Já a POAP elevada, acima de 12 mm de mercúrio, sugere disfunção do ventrículo esquerdo ou edema pulmonar, e valores reduzidos, abaixo de 4, indicam hipovolemia ou choque hipovolêmico. Em relação aos parâmetros restantes, um débito cardíaco, DC ou CO elevado, acima de 6 litros por minuto, pode indicar estados hiperdinâmicos, enquanto valores reduzidos, abaixo de 4 litros por minuto, são comuns em choque ou insuficiência cardíaca. A resistência vascular sistêmica, o RVS elevada, acima de 1.200 dynes por segundo por centímetros quinta, sugere vasoconstrição ou uso de vasopressores, e valores reduzidos, abaixo de 800, indicam vasodilatação, como no choque séptico. Por fim, uma SVO2 elevada, acima de 80%, pode indicar má utilização de oxigênio, como na sepse, e valores reduzidos, abaixo de 60, são um sinal de baixo débito cardíaco, hipoxemia ou anemia. A análise das curvas de expressão fornece informações diagnósticas cruciais. A curva de PAD, com suas ondas A, C e V, reflete a precarga do ventrículo direito. A curva de PVD mostra uma onda sistólica alta e diastólica baixa. A curva de PAP apresenta a onda sistólica e diastólica com entalhe decrótico. E a curva de POAP, não pulsatil, reflete a pressão papilar pulmonar. A análise dessas curvas permite identificar disfunções valvares, shunts ou posição incorreta do catéter. Por exemplo, grandes ondas V na POAP indicam insuficiência mitral. Em cenários específicos, a interpretação dos dados hemodinâmicos é distinta. No choque cardiogênico, observamos débito cardíaco baixo, POAP elevada e resistência vascular sistêmica elevada. No choque séptico, o débito cardíaco é elevado, a resistência vascular sistêmica é baixa e a SVO2 pode ser normal ou elevada, indicando má utilização de oxigênio.
Na insuficiência cardíaca, a POAP elevada sugere congestão pulmonar e disfunção do ventrículo esquerdo. E na hipertensão pulmonar, se a etiologia for pulmonar, o PAD estará elevado e o POAP normal. Se for cardíaca, ambos estarão elevados. Apesar dos benefícios, é crucial estar ciente das complicações potenciais. Durante a inserção, podem ocorrer punção arterial, hematoma, pneumotórax ou hemotórax, arritmias cardíacas e bloqueio de ramo direito transitório. No uso e manutenção, há risco de ruptura da artéria pulmonar, infarto pulmonar, eventos tromboembólicos, infecção, local ou bacteremia e complicações mecânicas. Além disso, erros de interpretação podem surgir de nivelamento incorreto do transdutor, artefatos de sinal ou má posição do catéter. Apesar da controvérsia e do advento de métodos menos invasivos, o catéter de Swan-Ganz mantém um papel insubstituível em cenários específicos. No choque cardiogênico, detecta a deterioração precoce e guia a escalada terapêutica. Ele oferece precisão diagnóstica, fornecendo um perfil hemodinâmico abrangente de fluxo, pressão e balanço de oxigênio. A SVO2 é um indicador sensível de instabilidade cardiopulmonar. É fundamental que a proficiência seja a chave. Uma baixa taxa de complicações é observada quando o catéter é utilizado por profissionais experientes. A interpretação adequada dos dados é crucial para maximizar os benefícios. O uso racional e especializado do catéter de Swan-Ganz, integrado à avaliação clínica global, continua a ser um pilar para a otimização do cuidado ao paciente crítico. Agradeço a atenção de todos.